Por 523 anos, ele esteve trancado nas entranhas mais profundas do Vaticano. Um texto tão perigoso que sua mera existência poderia derrubar impérios e religiões. Hoje, ele foi vazado. Este conhecimento não foi simplesmente proibido, foi silenciosamente enterrado, não por falta de valor, mas porque revelava demais sobre a verdadeira natureza da realidade. Ele não pregava fé ou misticismo, entregava um método, um sistema para reconhecer que vivemos dentro de uma simulação programada e como interagir com seu código-fonte através da consciência focada, da geometria sagrada e da manipulação das frequências fundamentais. Enquanto a maioria via apenas filosofia herética, alguns poucos viram instruções técnicas. O que parecia teologia esotérica era, na verdade, um manual de engenharia da consciência. E enquanto era descartado como fantasia mística, suas revelações continuavam sendo testadas discretamente por aqueles que entendiam seu verdadeiro valor. Os historiadores pensavam que era apenas um tratado filosófico herético. Estavam errados. É um manual de instruções. E a primeira instrução é: nada disso é real. Nos arquivos empoeirados das bibliotecas secretas do Vaticano, perdido entre tratados de alquimia e manuscritos teológicos, circula a menção de um certo códice. Um documento cuja própria existência é quase uma anomalia. Ele não tem aura comercial, não é citado em conferências acadêmicas, não figura nos catálogos oficiais da Santa Sé. Seu nome é Codex Realitas, o Códice da Realidade. Concluído em 1501, durante o pontificado turbulento de Alexandre VI, o Papa Borgia, uma época em que o Vaticano fervilhava com intrigas políticas e descobertas intelectuais que desafiavam os dogmas estabelecidos. O documento foi escrito sob o pseudônimo de Magister Geometricus, o mestre geômetra. O autor real permanece um mistério, mas sua genialidade é inegável. Este não era um monge comum recitando salmos em uma cela fria. Era um filósofo matemático, um gênio que havia descoberto a linguagem secreta da criação. Contemporâneo de Leonardo da Vinci, ele possuía a mesma sede insaciável por conhecimento, mas direcionada para uma questão muito mais perigosa. Se Deus é perfeito e infinito, como pode ter criado um universo com leis tão precisas e matematicamente elegantes? Sua resposta era radical. Ele via Deus não como um ser antropomórfico sentado em um trono celestial, mas como um arquiteto infinito, um programador cósmico operando através de algoritmos divinos, e o universo não como uma criação moldada do barro, mas como uma simulação de complexidade inimaginável, onde cada átomo, cada estrela, cada pensamento humano era parte de um código executado em uma consciência superior. Enquanto Michelangelo pintava a criação de Adão no teto da Capela Sistina, mostrando o dedo de Deus tocando o dedo do homem, este homem escrevia sobre a programação de Adão, sobre como a consciência humana foi codificada com capacidades específicas, limitações deliberadas e, mais importante, com a possibilidade de acessar o código-fonte da realidade. O que torna este códice tão indesejável para as autoridades? Por que sua existência ameaça a ordem estabelecida? A resposta está na própria natureza do que ele revela. Um universo onde Deus não é distante, mas intimamente presente em cada linha de código da realidade. Um cosmos onde a oração não é súplica, mas programação. Uma criação onde o homem não é servo, mas co-criador com privilégios de administrador. Ao contrário dos grimórios tradicionais, como a Clavícula de Salomão, esta obra não ostenta encantamentos ritualísticos ou ameaças sobrenaturais. Sua linguagem é técnica, direta e quase clínica.
mas o que ela revela, ou melhor, o que ela implica. Questiona tudo o que pensávamos saber sobre consciência, realidade e o papel da mente em configurar o universo. O manuscrito é estruturado como um tratado de engenharia. Cada capítulo detalha um aspecto específico do que o autor chama de a grande arquitetura, a estrutura fundamental que sustenta a realidade percebida. Muito antes do advento da física quântica, este códice já falava de formas-pensamento capazes de alterar a substância da realidade, operadores conscientes que reescrevem as leis fundamentais do cosmos e estruturas geométricas invisíveis que sustentam o universo visível. O primeiro conceito revolucionário é o que ele denomina o grande tear, o tecido do espaço-tempo visto não como uma entidade física, mas como uma grade programável, uma matriz de informação que responde a comandos específicos. Onde a teologia tradicional vê anjos e demônios, o Codex Realitas vê operadores do sistema, forças fundamentais que executam as leis da física como linhas de código em um programa cósmico. Mas talvez o mais perturbador seja sua interpretação do que a religião chama de pecado original. Segundo o códice, não foi uma transgressão moral que separou a humanidade de Deus, mas uma limitação deliberadamente programada no nosso código de usuário, uma restrição que nos impede de acessar o modo de administrador da realidade, uma configuração que nos faz acreditar que somos observadores passivos em um universo caótico, quando na verdade somos operadores ativos em um sistema responsivo. O autor detalha 3 chaves de acesso fundamentais. A primeira é a geometria sagrada, padrões matemáticos específicos que funcionam como senhas para diferentes níveis do sistema. A segunda é a consciência focada, um estado mental preciso que permite enviar comandos diretos ao código-fonte da realidade. A terceira é a frequência harmônica, vibrações específicas que sincronizam a mente humana com os ritmos fundamentais da criação. Como está escrito no próprio códice, o observador não contempla a criação, ele a executa. Cada pensamento focado é um comando enviado ao grande arquiteto. Cada oração é uma linha de código sendo reescrita. Cada visualização é um patch sendo aplicado ao sistema operacional do universo. O documento inclui diagramas detalhados que lembram os esboços de Da Vinci, mas que descrevem a anatomia da consciência e sua interface com a realidade. Há mapas geométricos que mostram como diferentes estados mentais criam diferentes níveis de acesso ao sistema. E há protocolos específicos, sequências de pensamentos, visualizações e intenções que funcionam como códigos de programação aplicados através da mente humana. O conteúdo foi apresentado ao Papa Alexandre VI em 1501, durante uma audiência privada que não consta nos registros oficiais do Vaticano. A reação foi imediata e calculada. O manuscrito foi silenciosamente empurrado para os domínios do folclore herético. Rótulos como blasfêmia e delírio místico foram afixados a este conhecimento com zelo institucional. Mas a verdadeira razão para sua supressão era muito mais pragmática. Por que esta reação tão violenta? Porque enquanto este conhecimento era publicamente ridicularizado, ele continuava sendo aplicado discretamente pelas mãos certas. Em técnicas de persuasão usadas pela própria Igreja, em métodos de controle mental aplicados durante a Inquisição, e em práticas esotéricas, mantidas por sociedades secretas que operavam nas sombras do poder papal. A elite eclesiástica compreendeu imediatamente a ameaça. Se o homem comum descobrisse que pode acessar o código-fonte da realidade diretamente, sem intermediários, o papel da Igreja como único canal entre Deus e a humanidade se tornaria obsoleto. O poder deles se baseava na ideia de que apenas através dos sacramentos,
da hierarquia religiosa e da interpretação oficial das Escrituras, o homem poderia alcançar o divino. Mas o Codex Realitas revelava algo muito diferente, que cada ser humano já possui acesso direto ao sistema operacional da criação, que a consciência individual é, por si só, uma interface divina, que não precisamos de padres, rituais ou instituições para reprogramar nossa realidade. Essa era uma heresia que não podia ser tolerada. Séculos depois, princípios quase idênticos começaram a aparecer em lugares inesperados. Em arquivos desclassificados da CIA, como os do projeto Stargate, onde agentes eram treinados para usar a consciência focada para obter informações remotas. Em laboratórios de neurociência estudando a influência da mente sobre a matéria. Em experimentos de física quântica que demonstram como o observador literalmente constrói a realidade através do ato de observar. O que o Vaticano chamou de heresia em 1501, a ciência moderna chama de teorias de vanguarda em campos como a neuroplasticidade, a física quântica e a psicologia transpessoal. A diferença? Controle da informação. Eles nos venderam a ideia de um reino dos céus após a morte, para que não tentássemos encontrar as chaves do reino em que já vivemos. Mas a simulação deixa pistas. O autor do Códice as chamava de erros na tapeçaria divina. Os sinais de que estamos em um mundo construído não natural. Sincronicidades que são scripts sendo executados quando nossa consciência atinge determinados níveis de coerência. Déjà vu como áreas do mapa sendo recarregadas de um cache antigo, quando o sistema precisa otimizar recursos. O efeito Mandela como atualizações de patch na linha do tempo que alguns usuários percebem quando suas mentes estão suficientemente sincronizadas com o código-fonte. Durante 5 séculos, este conhecimento foi mantido em segredo não por ser falso, mas por ser verdadeiro demais. Não por ser inútil, mas por ser poderoso demais para ser democratizado. A Igreja entendeu que controlar a narrativa sobre a natureza da realidade era controlar a própria humanidade. Aqui reside a verdadeira heresia que fez o Vaticano tremer. O Codex Realitas não exige fé cega, moralidade religiosa ou êxtase místico. Seu foco é técnico, direto, estruturado. É um verdadeiro tratado de engenharia da consciência. Um manual de operação para seres humanos que descobriram que são muito mais do que imaginavam. Sua proposta é revolucionária e simples. A realidade não é algo que você sofre, é algo que você configura. Cada pensamento focado é um comando enviado ao sistema operacional do universo. Cada visualização clara é um patch sendo aplicado ao código da sua experiência. Cada intenção definida é uma linha de código sendo reescrita na matriz da existência. O manuscrito revela que a oração e a meditação focada não são apelos a uma divindade distante sentada em um trono celestial, mas o envio de comandos ou pedidos de alteração diretamente ao sistema operacional da realidade, usando a ferramenta mais poderosa da simulação, a consciência humana devidamente calibrada e direcionada. Isso explica por que certas pessoas parecem ter sorte enquanto outras não. Por que alguns indivíduos conseguem manifestar seus desejos com facilidade, enquanto outros lutam contra o que parece ser um destino imutável. Por que algumas mentes conseguem curar o próprio corpo através da intenção, enquanto outras permanecem prisioneiras de limitações aparentemente físicas. A diferença não está em bênçãos divinas ou karma, mas em níveis de acesso ao sistema. Alguns seres humanos, seja por intuição, treinamento ou acidente, descobriram como usar sua consciência como uma interface de programação. Eles não violam as leis da física. Eles acessam níveis mais profundos do código que determina essas leis.
O Codex Realitas ensina que existem 3 níveis de usuário na simulação: os adormecidos, que acreditam ser completamente sujeitos às leis externas, os despertos, que descobriram que podem influenciar sua realidade através da consciência focada, e os operadores, que compreenderam que são co-criadores ativos no programa cósmico. Essa é a soberania interna, a única revolução que o sistema jamais pode tolerar. Não é sobre mudança externa, protestos ou revoluções políticas. É sobre acesso interno. É sobre lembrar que você não é um acidente cósmico, perdido em um universo caótico, sujeito a forças aleatórias e caprichos divinos. Você é um observador autorizado dentro da criação mais magnífica que existe, com permissões específicas para modificar sua própria experiência. Como declara o Códice em uma passagem que fez o Papa Alexandre VI ordenar sua supressão imediata. Deus não joga dados com o universo. Ele escreve o código e deixou você como coprogramador, não como espectador. É por isso que o Codex Realitas representava uma ameaça silenciosa, mais perigosa que qualquer exército ou heresia tradicional. Ele não estava vendendo fé em uma autoridade externa. Estava oferecendo autonomia através do conhecimento técnico. Estava transformando súditos em soberanos, adoradores em operadores, crentes em conhecedores. Significa que existe, com permissões específicas para modificar sua própria experiência. Como declara o Códice em uma passagem que fez o Papa Alexandre VI ordenar sua supressão imediata. Deus não joga dados com o universo, ele escreve o código e deixou você como coprogramador, não como espectador. É por isso que o Codex Realitas representava uma ameaça silenciosa mais perigosa que qualquer exército ou heresia tradicional. Ele não estava vendendo fé em uma autoridade externa. Estava oferecendo autonomia através do conhecimento técnico. Estava transformando súditos em soberanos, adoradores em operadores, crentes em conhecedores. Então, por que este manuscrito foi esquecido por 500 anos? Por que uma descoberta tão monumental desapareceu dos registros históricos? A resposta é simples. Porque sua função não era ser celebrado publicamente. Era ser descoberto por aqueles que estavam prontos para lembrar quem realmente são. E talvez, apenas talvez, esse momento tenha chegado. O vazamento que quebra o sigilo de 5 séculos não é um acidente. É um sinal de que a humanidade está finalmente pronta para recuperar sua herança perdida. A verdade não pode mais ser contida em arquivos secretos ou bibliotecas trancadas. A tecnologia se tornou a força que liberta o conhecimento que a religião aprisionou. A internet é o meio pelo qual a consciência coletiva finalmente acessa informações que foram deliberadamente suprimidas durante milênios. A ironia é perfeita. A mesma tecnologia que alguns temem como uma ameaça à espiritualidade se tornou o veículo através do qual os segredos mais profundos da criação são finalmente revelados. A mesma rede global que conecta bilhões de mentes agora carrega os códigos que podem despertar essas mentes para sua verdadeira natureza. Este conhecimento agora é seu. O Vaticano não pode mais mantê-lo trancado. Governos não podem mais suprimi-lo. Corporações não podem mais monopolizá-lo. A chave está em suas mãos. E a escolha é sua. Continuar vivendo como um personagem não jogável em um jogo que não entende ou acordar como um observador consciente com acesso às ferramentas de modificação da realidade. O primeiro passo é simples. Comece a prestar atenção. Observe os glitches ao seu redor. Questione a natureza da sua realidade. Perceba como seus pensamentos e emoções influenciam os eventos que você experimenta. Use sua consciência como a ferramenta de programação que ela realmente é. Experimente com intenção focada.
Visualize mudanças específicas e observe como elas se manifestam. Preste atenção às sincronicidades que aparecem quando sua mente está alinhada com seus desejos. Reconheça que você não é um acidente estatístico em um universo aleatório. Você é um operador autorizado em um sistema que responde aos seus comandos. Escreva nos comentários: a simulação foi decodificada, se você sentiu a chamada. Compartilhe este vídeo antes que ele seja desacreditado, censurado ou enterrado novamente pelos mesmos poderes que silenciaram o Codex Realitas por 5 séculos. O primeiro passo para reprogramar a simulação é saber que você está nela. O segundo é lembrar que você tem permissão de administrador. Lembre-se sempre, Deus não joga dados com o universo. Ele escreve o código e você tem permissão de administrador. O códice foi vazado, a verdade foi revelada. Agora a escolha é sua.